Diante de algumas angústias e preocupações, é costume que a gente fale, de maneira bastante dramática, muitas vezes, que vamos tirar na nossa própria vida, que vamos causar algum mal, que vamos morrer, né, de alguma forma daquela angústia, sendo que isso aparece em comentários bastante corriqueiros aqui mesmo no canal. Este é um canal de educação, política e cultura, como eu falo muito nas minhas introduções, e eu faço vídeos sobre reprovação e algumas dúvidas escolares nesse ano distante, né? E alguns alunos um pouco angustiados, um pouco sem perspectiva, acabam falando aqui nos comentários. E são comentários que eu evito de responder porque eu não me sinto a pessoa mais capacitada, mas acredito que ignorar acaba sendo pior no mais das vezes. Então, tentando endereçar desses comentários sobre o fenômeno da ideação suicida e da depressão, é que eu fiz esse vídeo. Se você estiver interessado, fique comigo para saber um pouco mais, mas é claro, com aquele aviso de conteúdo ou de gatilho, se assim preferir. Se esse é um assunto que te faz mal, que te dá angústia, que te dá tristeza se quer pensar, ou mesmo se você lê o título e aquilo te disparou alguma coisa, eu recomendo que pare por aqui, dê um pause, vai tomar uma água, assista outro vídeo, não tem problema, não fica sentido, porque é melhor, né? Então, assista somente se isso não for te fazer mal, ok? Vamos lá? Bom, então, como eu disse, alguns comentários aparecem, né, fazendo menção à tal da ideação suicida, a esse fenômeno, descrito pela literatura médica, ou pensamentos suicidas também serve, e o que me torna capacitado para comentar esse assunto. Primeiro de tudo, não, nada me torna capacitado para comentar esse assunto, pelo menos não totalmente. Não sou nenhum especialista, o que eu sou é um professor que tenho 8 anos de experiência em sala de aula, mais ou menos isso, e também que eu fiz alguns cursos e tentei me instruir na melhor maneira possível. Então o máximo que eu posso dizer é que eu não vou falar nenhuma besteira, mas um comentário aprofundado realmente você vai precisar ir atrás de um especialista. Seja um acadêmico, numa palestra, num seminário, num curso, ou um profissional de saúde, né? Um psicólogo, um psiquiatra, em uma consulta médica, em uma terapia, uma sessão, beleza? Mas enfim, o que eu fiz para procurar informação e que você também pode fazer? Alguns cursos livres, né? Eu fiz o curso de Introdução à Psicologia da Universidade de Toronto, que eu consegui pelo Coursera, um curso totalmente online, bem interessante por sinal, que é bem amplo, né, para você ter uma noção geral de psicologia. Acho que se você quer saber se você vai prestar ou não esse curso, por exemplo, seria uma boa. O curso é todo em inglês, mas é bem acessível, tem legendas em inglês mesmo, e acho que você vai conseguir desfrutar bastante do conteúdo. E o professor é sensacional, realmente muito bom esse curso. E outro curso também que eu fiz é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de Prevenção ao Suicídio. Esse mais direcionado a profissionais da saúde e da educação também, né? Então, um curso direcionado para você detectar os sinais e saber um pouco mais sobre o que é o fenômeno do suicídio, beleza? Então, essas são as duas indicações que eu dou. Começando a falar um pouco sobre o tema, sobre o suicídio. E é até interessante que no curso introdutório lá que eu fiz de prevenção ao suicídio na Universidade Federal, né, ou mesmo em curso de psicologia, aparece que o suicídio, mais do que um problema médico, e é um problema de saúde pública, ele também é aparecido como uma categoria filosófica, como um problema de natureza filosófica, ou até mesmo como um desafio, como um tema lírico da poesia, da literatura, dos filmes, né? Então ele pode ser tratado assim como um tema de conversa, como algo entre muitas aspas, neutro, né? E não deve ser censurado também, né? Mas que também tem essa abordagem médica. E é por isso que é legal o tato, né? Você não pode ficar brincando com essa palavra ou com esse tema. Mas tem alguns exemplos na literatura muito interessantes que você pode achar interessante, achar legal, né? Eu mesmo tenho alguma afinidade com esse tema na literatura. E também, como um problema filosófico, dá para citar Camus, né? Que fala sobre o problema fundamental da filosofia é se você deve se matar, ou se você deve continuar vivo ou não, né? Porque você não escolheu ver esse mundo, mas você pode escolher sair, por assim dizer, né? Isso é uma vulgarização da conversa, né? Eu tô simplificando muito, mas pode aparecer como uma discussão filosófica. Ou mesmo em Nietzsche, né? Nietzsche nos aforismos, né? Que são aquelas frases mais curtas, né? Do além do bem e do mal. Eu lembro que eu li há um tempo atrás e revi aqui para ver se era isso mesmo que eu tinha visto. Que ele fala que o suicídio é uma ideia que ajuda muitas noites passarem. Né? Então seria uma ideia para te deixar tranquilo, uma ideia que traz paz. Não a consumação do suicídio em si, mas a ideia da morte, como a ideia do fim de tudo, pelo menos assim que eu interpretei. Você imagina o suicídio como um jeito, um cenário em que nada desses problemas existe, porque tudo acabou com você, né? Então, como um problema filosófico, como um tema para discussão, como algo na literatura, você vê o suicídio aparecendo aí. Mas indo agora para o conceito médico, para o problema, quando aparece como um CID, né? Como naquele manual, né, de doenças mentais, a ideação suicida como um problema, né? Categorizada como os pensamentos suicidas recorrentes e aquilo que te traz sofrimento, né? Acho que esse é o marco principal quando a gente fala de muitos transtornos mentais e psíquicos, né?
começa a ser um problema ficar triste ou sentir-se angustiado quando aquilo vai te carregando, aquilo vai afetando negativamente a sua vida. E o mesmo vale para a ideação suicida, os pensamentos suicidas, né? Pensar como um conceito, se aquilo não te traz sofrimento, se aquilo não abarra a sua vida, não tem problema nenhum e não tem nem por que ser um tabu falar sobre o assunto. Mas quando te traz sofrimento, aí sim a gente pode falar em um problema. E também, né, isso é interessante porque às vezes se liga com uma ligação indissociável a ideação suicida ao suicídio consumado ou tentado, ou seja, você imaginar cenários em que a morte aconteça, de você realmente planejar aquilo e chegar às vias de fato, quando essa ligação nem é sempre presente. Em outras palavras, não é porque você pensa em suicídio que você vai tentar se matar. Isso é falando em termos bem diretos. Tem até no Wikipedia um artigo, e eu vi muito disso na minha pesquisa, no meu curso de prevenção, que tem muita gente que tem ideação suicida, e se você fizer uma pesquisa das pessoas que tentam o suicida ou consumam, dentro desse grupo vai ter pessoas que realmente tiveram a ideação antes, né? E passaram por isso, mas vai ter pessoas que não chegaram na ideação, que não manifestaram essas ideias, essa vontade antes e simplesmente consumaram, né? O suicídio é tratado muito como um surto. É um período, né? Dura dias ou horas em que a pessoa fica pensando naquilo compulsivamente, elaborando estratégias, até por fim tomar o ato, né? Ela vai tomar atitudes bastante impulsivas durante esse surto. Mas ninguém fica em um surto uma vida toda. Então, se uma pessoa ela escreve sobre isso durante anos ou meses, ela não está em um surto. Ela não necessariamente tem uma síndrome. Ela pode tratar aquilo como um tema filosófico, ou pelo menos ela pode estar causando sofrimento a ela. Mas mesmo se estiver causando sofrimento, não quer dizer que a pessoa que tem ideação, ela vai chegar às vias de fato. Isso serve também para se dissociar do tabu da ideia, né? Porque o suicídio é moralmente condenável. Pelo menos na sociedade atual, o suicídio é uma coisa condenável moralmente e também indesejável, porque se entende que o suicídio ele acontece somente dentro de um surto, ou seja, a pessoa não tomou uma decisão consciente. Ela fez isso porque ela estava sofrendo e ela acabou chegando às vias de fato. Então, o suicídio ruim. Agora, a ideação suicida, ela não tem essa mesma valoração negativa, tá? Ela tem uma causa de sofrimento próprio, mas ela não está ligado diretamente ao suicídio. Então é possível tratar como fenômenos isolados. Por exemplo, o suicídio, se você sabe que a pessoa, por fato, ela tá com vias de tentar, você tem que tomar uma atitude muito imediata. Você tem que vigiar ela, você tem que saber onde ela tá, saber se ela tem acesso a meios que podem tirar a própria vida e etc. Agora, a pessoa que tem ideação, não é porque uma pessoa falou nisso que você vai começar a vigiar ela 24 horas por dia, que você vai tirar o cartão de crédito dela. É diferente o modo de tratar, e você também não precisa ficar em pânico. Você pode conversar com ela, mesmo não sendo um especialista. É claro que tem que ter cuidado com gatilhos e palavras que podem levar ao sofrimento, mas se você tem alguma intimidade com a pessoa e ela te confidenciou que ela tem vontade de fazer isso, que ela tem esse sentimento, tente conversar com ela. Vale a pena, sim, conversar, e eu acho que não deve ser considerado algo que você deve evitar a todo custo, né? Você pode, sim, conversar com uma pessoa que tem ideação e até conversar sobre o impulso dela. Mas tirar o foco do método, do que ela quer fazer e como ela quer fazer, do sentimento que tem por trás. Por que você quer fazer isso? O que está te fazendo se sentir dessa forma, né? Então essa seria uma questão. É muito interessante que a comunidade médica em geral não sabe exatamente o que leva a pessoa a cometer o ato final. Ao que eu estou chamando de ato final, porque nem é ato final, é uma coisa desconexa. A levar a pessoa do depressão, ideação suicida e por fim o suicídio consumado. Ou mesmo o que leva a pessoa que tentou uma vez a tentar de novo. A ligação é um pouco incerta. Então não é, se os especialistas não sabem, não é você que vai saber de olhar para uma pessoa e ver um comentário se aquilo está diretamente ligado a um risco de um comportamento autolesivo, dela se machucar, dela cometer esse ato, ou é só uma conversa, é uma frase jogada fora, é algo que ela desabafou para se sentir melhor. Mas de todas as formas, o melhor é você conversar, de maneira franca e de maneira respeitosa. Isso seria um jeito de lidar. É bom lembrar que também nós estamos numa época em que isso está aparecendo bastante, né? A época da quarentena, do Setembro Amarelo também, que o assunto está em voga. Então as pessoas vão falar mesmo mais sobre esse assunto. E eu acho que não tem problema você se abrir a ele, falar com as pessoas sobre. Não tente encerrar o assunto, falar, fique bem, não pensa nisso não, não faz isso não. Que é um jeito de cortar a conversa. Você pode até achar que você está consolando, mas na verdade você está cortando a conversa, impedindo a pessoa de desabafar. Isso raramente é uma coisa positiva, um curso ideal de ação. E é claro, se a pessoa está em sofrimento mesmo, que procure ajuda, que você ajude ela a procurar ajuda, né? Vê se tem linha de psicólogo, psiquiatra de baixo custo, se ela tem problemas financeiros, ou mesmo se ela tem vergonha, ajuda ela a ligar.
passa o telefone, leva ela no lugar, dá uma carona de repente, né? Então seria um jeito de você ajudar. Mas como eu disse, tem muito ainda que não se sabe, eu como professor apenas leigo, não vou ser nem de perto o final dessa conversa. Eu só trouxe aqui porque realmente é algo que aparece na caixa de comentários e ou você comenta ou você acaba vendo eles. E eu só queria passar para vocês do que se trata esse fenômeno, né? É o que a gente chama então de ideação suicida. Não está diretamente ligado ao suicídio tentado, faz parte de todo o espectro de doenças depressivas, de autolesão e etc. E deve ser tratado também como um tema filosófico, dependendo do contexto, ou mesmo como uma doença categorizada lá pelo CID, né, pelo Manual das Doenças Psicológicas e Psiquiátricas. Mas no mais, eu fico por aqui. Meu nome é Luiz, professor de História. Até a próxima e tchau.